Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos elevar o nosso coração, o nosso pensamento, para perto de Jesus sacramentado, numa igreja, numa capela mais perto de nós, para que juntos possamos fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção, com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Muito bem, vamos ler o Evangelho de hoje, que está em Marcos 12, versículos de 18 a 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. E lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Muito bem, então acabamos de ouvir esse Evangelho no capítulo 12, um Evangelho parecido, ou seja, segue aquilo que nós ouvimos no dia de ontem. Mais uma vez, vemos alguns homens, agora os saduceus,
tentando pôr Jesus à prova. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Os fariseus sim, mas os saduceus não. E por isso eles vão até Jesus para colocá-lo à prova. Ou seja, sempre quando Jesus ele critica os fariseus, critica-os por sua má conduta, mas em nenhum momento critica a doutrina dos fariseus. E aqui Jesus, aos saduceus, corrige a doutrina deles, dizendo que eles estão enganados em não acreditarem na ressurreição, né? Então, os saduceus argumentam contra a fé na ressurreição dos mortos, apoiando-se numa lei judaica, né? Uma lei chamada lei do levirato, que está prescrita lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos de 5 a 10. Então, esta lei mandava que, quando o homem casado morria sem deixar sucessão, um dos seus irmãos, segundo uma ordem estabelecida, devia casar-se com a viúva, e ao primeiro dos filhos que tivesse, devia ser-lhe imposto o nome do defunto. Então, era assim que funcionava, né? Então, tinha lá um homem casado, e antes dele ter um filho com a sua esposa, ele morria. Então, segundo essa lei, um dos irmãos deveria se casar com a viúva, e o primeiro filho que tivesse daria o nome do defunto, para que tivesse a sucessão daquele nome, ou seja, e tudo mais. Os saduceus, então, põem em ridículo a lei e a fé na ressurreição, relatando esse caso pitoresco, dizendo que, então, numa família, um homem havia se casado e morreu sem deixar herdeiro, e aí veio outro irmão, casou-se, não teve filho, morreu. Veio o segundo, casou, não teve filho e também morreu. E assim sucessivamente até o sétimo irmão, né? Aí o sétimo também morreu. E depois a mulher também morreu. Aí eles dizem, para tentar pegar nosso Senhor: mas e aí, o que vai acontecer então? Ela será esposa de quem lá no céu? Lá na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Ironizando então Jesus. E Jesus responde mostrando claramente a frivolidade desses saduceus, né? Jesus afirma decisivamente que há a ressurreição dos mortos. Ou seja, Jesus explica que os bem-aventurados, aqueles que ressuscitarão, superarão por completo as condições naturais do homem. Por isso, não será necessária a instituição do matrimônio, né? Ao cessarem os fins do mesmo. Então Jesus diz: olha, lá em cima, lá na ressurreição, essa mulher, ela não vai ser esposa de ninguém, porque na ressurreição os homens viverão como anjos, diz o Senhor. Ou seja, na ressurreição não será mais necessário os dois fins do matrimônio. Qual é o primeiro fim do matrimônio? O primeiro fim do matrimônio é a procriação
e a educação dos filhos, que não vai persistir na vida eterna, não vai existir na vida eterna, pois alcançada a imortalidade, não será mais necessária a procriação para a conservação da espécie humana. Então, uma vez ressuscitados, teremos vida eterna. Então, não será necessário a procriação para que haja uma espécie de conservação da espécie humana. Não será mais necessário. Aqui se faz necessário, porque as pessoas morrem, né? Então, se as pessoas não tiverem mais filhos, a humanidade vai acabar. Mas no céu isso não será mais necessário, né? Então não há mais esse fim do matrimônio. E o outro fim do matrimônio, que é a ajuda mútua entre os esposos, uma vez que os bem-aventurados, ao gozarem da felicidade eterna e completa pela posse de Deus, já não vão ter necessidade de nenhuma outra ajuda. Ou seja, a ajuda mútua dos esposos, né, é sobretudo para que um ao outro possa caminharem juntos para o céu, para a eternidade. Então, um sendo suporte para o outro, né, sendo apoio para o outro. Mas no céu isso não será mais necessário, porque já se alcançou a felicidade plena, né? Já se alcançou a posse plena da felicidade, não há mais necessidade, né? Por isso que nós dizemos que o vínculo matrimonial, ele se dissolve na morte. Quando o casal no altar, né, está ali, fazem as promessas, né, de fidelidade, etc., até que a morte os separe, né? É a morte que dissolve o vínculo matrimonial. Mas, às vezes, quando nós dizemos isso, né, mas então no céu ninguém será esposo de ninguém. De fato, não serão. Mas isso não quer dizer que nós não reconheceremos, né, as pessoas que conviveram aqui conosco, né? Ou seja, os esposos se reconhecerão no céu, né? Ou seja, você que é viúva, quando você for, quando sua alma e seu corpo, ou melhor, seu corpo ressuscitar, né, e você verá o seu esposo, né, no céu, né? Você viúvo verá a sua esposa, né? Reconhecerá. Não serão mais uma só carne, como aqui na terra, mas se reconhecerão como tal, né? Ou seja, saberão disso, né? As pessoas no céu não serão estranhas a nós, claro que não, né? A Igreja nos ensina que a morte não é o fim da vida, mas a morte é uma continuidade da vida numa outra dimensão, diríamos assim, né? Ou seja, a vida não é terminada, né? Não acaba. Então nós vamos reconhecer os nossos entes, nós vamos reconhecer os nossos amigos, vamos reconhecer os santos, a Virgem Maria, vamos reconhecer a todos, né? E aqui nós devemos entender, né, o que essa palavra nos diz. Bem, é muito claro quando Jesus diz que no céu não haverá mais matrimônio, porque não é necessária a procriação. E aqui nós vemos claramente o ensino da Igreja, que é o ensino de Jesus, que o matrimônio está
para a procriação e a educação da prole, né? Logo, um casal de noivos que almeja o casamento, mas não querem ter filhos, ou seja, no casamento cristão, católico, essas pessoas não podem receber o sacramento, não podem se casar. O casamento já está nulo, é nulo, porque é uma finalidade do matrimônio. Então, é necessário que se tenha pelo menos a esperança, né? Que se espere a procriação, né? O que se queira, mesmo que seja remotamente, mas que se queira ter filhos, né? Então é muito triste quando nós vemos casais, né, de forma às vezes egoística, né, que não desejam ter filhos, né? E nós sabemos que os filhos, como nos ensina o Catecismo da Igreja, o filho é um dom de Deus, é um presente de Deus. E o casal precisa estar aberto, né, aos filhos, que são um dom de Deus. Assim como o amor da Santíssima Trindade nos gerou na criação, ou seja, fez com que Deus criasse o homem e a mulher, assim também a união de um homem e uma mulher, né, no amor conjugal, gera uma nova vida. Então, no matrimônio, o homem e a mulher colaboram com a criação de Deus, são instrumentos de Deus para dar continuidade à criação. Olha que bonito, né? Mas hoje muitas vezes se vê o matrimônio de uma forma muito egoísta, né? Se pensa sobretudo que a felicidade do casal está em viver em função deles dois. A criança, um filho, poderia atrapalhá-los, né? E depois, a ajuda mútua, nessa segunda finalidade do matrimônio, ela deve ter em vista essa ajuda para que o outro alcance o céu. Então, qual é a sua missão de esposo? Levar a sua esposa para o céu. Qual a sua missão de esposa? Levar seu esposo para o céu. Essa é a sua missão. Por isso o matrimônio é chamado de sacramento de missão. Então você tem a missão de levar os seus filhos para o céu, levar a sua esposa para o céu, né? Então essa é a grande missão do matrimônio. Essa é a ajuda mútua que deve haver um ao outro, né? E aqui também nós vemos uma luz nesse evangelho, uma luz, a finalidade do celibato por amor do reino de Deus, né? Jesus ele diz o seguinte: na ressurreição não haverá mais matrimônio, ou seja, os homens viverão como anjos, porque estarão já na posse plena de Deus, na felicidade completa, né? E o celibato por amor ao reino de Deus é uma forma antecipada de viver a realidade do céu aqui na terra. Por isso que o celibato na Igreja Católica é sempre um sinal do céu, da ressurreição, da eternidade. Alguém que dispensa o matrimônio, que é algo muito bom, por algo ainda muito maior, que é pelo reino de Deus, por amor a Deus, é alguém que é um sinal do céu, um sinal da ressurreição, porque
ele escolhe viver o celibato por amor a Deus, porque essa pessoa almeja ainda mais o céu, a eternidade, e quer viver já nessa vida essa realidade, né? Isso é muito interessante, porque eu já ouvi falar pessoas dizendo, né, que às vezes quando encontram um padre no meio da rua, né? Uma vez uma jovem me disse que estava indo para a faculdade e aquela correria toda, né, na cidade, e de repente ela estava andando na calçada de uma rua e viu um padre, né, um padre andando, estava de batina, né, todo de preto. E aí ela, quando viu o padre, ela pensou assim: puxa, o céu existe, né? O céu existe. Começou a lembrar-se do céu, né? Então, veja, é um sinal muito forte, né? Lembra do celibato, lembra do céu. Quando a gente vê uma freira andando na rua, né, com seu hábito, um monge, um frei, nós lembramos logo do céu, né? Lembramos logo de Deus. Então, é isso, né? E essa realidade do Evangelho também nos ensina isso, nos ensina muito bem isso. E que de fato nós possamos professar essas realidades da ressurreição e de que o matrimônio cristão, ou seja, ele tem essas duas finalidades: a procriação, a prole, os filhos, e a ajuda mútua entre os esposos, né? E de que o celibato é um sinal divino, é um sinal de Deus, um sinal do céu. Que nós, como católicos, possamos testemunhar essas verdades com a nossa vida. Pedimos a Deus a graça para que nós possamos colocar em prática aquilo que meditamos, com a ajuda da Virgem Maria, do nosso anjo da guarda e de São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia nesse tempo de meditação. Nos ajude compartilhando os nossos vídeos, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e faça parte dessa família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.